Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, minha gente, está na hora do nosso bate-papo das 6, está começando na edição desta sexta-feira, dia 4 de agosto. Uma alegria estar entrando no seu lar, no seu ambiente de trabalho, no seu carro, né? Para quem nos acompanha pela rádio Viva FM, obrigado, estamos em transmissão simultânea. Bate-papo das 6 aqui para Linhares e região, nosso sinal também de São Mateus, Colatina, Grande Vitória e Cachoeiro de Itapemirim, 16.1. Para quem nos acompanha pelas redes sociais, nosso canal no YouTube, obrigado pela companhia. Hoje a gente traz aqui, daqui a pouco, antes de cumprimentar os nossos convidados, a gente dá uma olhadinha como é que está o movimento lá fora. Aparece aí também o nosso WhatsApp para você interagir, 99622-4547. Movimento tranquilo na chegada, saída da cidade, ali próximo à ponte Joaquim Calmon, nessa panorâmica que a gente sempre mostra para você nesse comecinho de noite de sexta-feira, né? Um pouco mais aqui na região norte, aí o movimento é mais intenso, né? Que próximo aos estúdios da Rede Sim, no bairro Lagoa do Meio, um movimento intenso de veículos nos dois sentidos, para quem vai para os bairros da região norte, também para as cidades do norte capixaba, São Mateus, Pedro Canário, etc. É de costume, né, esse movimento mais intenso, e aí você tem que ter um pouco de cautela ao volante. Gente, vamos falar hoje, aqui nós trouxemos para discutir, conversar um pouquinho, dialogar sobre a segurança pública, mas o papel da família na segurança pública. A gente está muito acostumado a trazer esse tema aqui, mas assim, falando dos casos, né, de violência que ocorrem na cidade de maneira bem geral. Mas hoje a gente vai refletir um pouquinho esse contexto, né, onde nasce essa violência, falar um pouquinho da família. Bom, e para isso eu estou com um time de convidados aqui. Do meu lado está o Padre Maurício, né, participando conosco, vai falar um pouquinho sobre a família aqui. Padre, bem-vindo, obrigado pela presença. Boa noite, Cláudio, boa noite aqui do Lucindo, dona Jamile, psicóloga, e a todos vocês. Nesse bate-papo, eu gosto da palavra bate-papo, está faltando na família. Esse bate-papo, essa diálogo, conversa, né? Esse diálogo, é isso, talvez seja a primeiro passo, a gente recuperar esse bate-papo na família. Tá, joia. Jamile Pratissoli, psicóloga, participando conosco novamente. Jamile, mais uma vez, bem-vinda, viu? Obrigada, prazer, obrigada, Cláudio, obrigada, Padre Maurício, tô Lucindo. Esse bate-papo, imagino que seja muito rico, gosto dessa coisa, né? A família, qual é o papel da família nisso tudo? A gente fala muito do que as gestões públicas têm que fazer, e sem ignorar a necessidade da ação da gestão pública acerca da violência, a família também precisa fazer. Acho que esse tema é bem bacana nesse sentido, né? O que cabe a nós, né? Cidadãos e família, contribuir para diminuir o índice de violência. Tá, joia. Doutor Lucindo, prazer recebê-lo aqui conosco também, tá? Obrigado pela participação. Prazer é meu, Cláudio. Prazer estar aqui com você novamente, prazer estar com os nossos convidados, Padre Maurício, Jamile também, psicóloga. Vamos aí para debater, bater papo e conversar com as pessoas. Tá certo. Padre Maurício, falando um pouquinho sobre essa questão da violência, a gente, lamentavelmente, a imprensa registrou, nós registramos aquele caso da invasão, né, da entrada que teve daquele jovem na igreja Santa Terezinha, Jardim Laguna, né, que é da paróquia do Senhor, e que chocou a todos nós, né, aquele caso de violência que aconteceu nesta semana. E isso, assim, é apenas um detalhe de um contexto de violência que a gente, infelizmente, vive, né? As pessoas parecem que perderam mesmo o sentido do que, de fato, é violência. A gente vê ali, né, a depredação ali, uma imagem que foi quebrada, né? O caso foi levado para a polícia, esse rapaz já está preso, mas realmente choca, né? É verdade, porque um repórter me perguntou qual era o prejuízo, pensando no material. Muito mais do que isso, porque está aí um sentimento, uma tradição, os valores, o templo para nós, a igreja para nós é mais do que pedras, né? São pedras vivas, são pessoas que entram ali para agradecer, para renovar, fortalecer a fé, alimentar o vínculo, a fraternidade,
porque o ser humano é comunidade na essência. Então, sempre, a gente sabe que não é um caso isolado, a violência, ela tem toda uma história, tem violência, questão estrutural, violência social, e eu sempre trago aqui uma das coisas que para mim é muito importante: família, escola, escola e família. Eu ainda fico sonhando com escola tempo integral. Às vezes nós estamos mais preocupados em construir presídios, mais presídios, e a gente precisa, a sociedade precisa não ficar delegando. A gente gosta de delegar muito, a gente quer cobrar, a gente quer exigir, porque pagamos imposto. Quer terceirizar tudo, né? Não tem como. Isso aí é um compromisso que temos, a defesa da vida, que é a própria família. Então, eu fico contente quando a gente tem esse bate-papo, especialmente quando eu vou na escola, família, quando a gente vê também esta integração. Família, aí tá, isso, Polícia Civil, escola, a segurança pública, o Concel, né? É tudo isso, gente. Não dá, ninguém vai resolver, ninguém vai solucionar o problema separado. Aliás, doutor Lucindo, aproveitar que o Padre Maurício falou disso aí, no senso comum, o pensamento é que a polícia que tem que resolver esse problema aí, né? E aí é algo muito mais complexo, né? Que envolve muito mais atores, né? Ah, com certeza. Assim, essa questão que o Padre Maurício sofreu aí dessa invasão da igreja, ela afeta, não é só a igreja dele. Ela afeta até princípios constitucionais, né? Porque nós temos liberdade de culto no Brasil. Exatamente. E isso aí é o que aconteceu não foi nem... É mais do que um crime. Revela a intolerância do ser humano com outro tipo de culto, com outro tipo de crença. A indiferença mesmo. Isso. E revela uma intolerância que sempre foi plantada no Brasil. Em relação à religião, à crença de outras pessoas. O que se chamou a atenção, Cláudio, sobre a gente ter esse hábito de delegar as nossas funções, eu falando, um delegado falando, né? De outras para outras coisas, eu fico pensando na vida dos nossos professores, nosso magistério. Porque a família abandonou completamente a educação básica dos seus filhos e delegou à escola a vestuário, a alimentação, a educação sexual, a educação para o trânsito, a educação para evitar as drogas. Tudo isso, hoje em dia, se o sujeito é até os 13, 14 anos, está tudo delegado para as escolas. Ou seja, pai e mãe mesmo não. Pai e mãe mesmo não. Então os professores, eu faço uma campanha, já que os professores assumiram tanta demanda na vida deles, que além da educação instrutiva, eles deveriam ganhar o triplo que eles ganham, porque se desdobram fazendo o papel de pai e mãe e família e fazendo o papel de professor também. Ô Jamile, isso mostra-se uma desagregação total, né? A gente vê que o contexto familiar hoje está muito diferente, né, nesse sentido. Sim. Todo mundo está falando aqui, minha cabeça vai pensando, né? Tantas Vamos coisas, juntar os tantas coisas aí. A falar, né? A primeira delas é assim, eu não sei, são duas vertentes importantes que eu acho que a gente precisa discutir mais sobre o acontecido nessa igreja. A possibilidade desse rapaz ter um transtorno mental. Né? Eu não li a reportagem, não vi direito, vi superficialmente, mas vamos pensar nessa perspectiva de uma doença mental. Né? A gente tem visto crescer o número de doentes mentais, o nível de agressividade. Né? A gente teve há pouco tempo uma jovem, acho que Vitória Vila Velha, não sei, que teve afundamento de crânio por conta de um ataque de um andarilho, mas que tinha uma doença mental, talvez por conta das drogas. Essa é uma discussão que a sociedade não pode deixar de fazer. Como cuidar disso da forma mais humana possível, né? E a outra coisa é essa questão, assim, vamos pensar que esse rapaz não tenha nenhum transtorno, ele simplesmente fez um vandalismo ali, quis chamar a atenção da população, porque tem uma desestrutura emocional, mas não no nível patológico, mas talvez no nível de valores. Né? Não foi passado valores, não foram transmitido a essa pessoa, esse homem, né? Pelo que eu entendi, é um homem. É um homem. Limites, disciplina regramento, mesmo, né? Disciplina. E aí faz muito sentido com o que o doutor Lucindo fala, quando a gente delega isso para as escolas, né? Existe uma parte dessa criação que ela é da família.
Não tem como delegar isso. Não tem como delegar, não tem como. Valores eu preciso passar os meus para os meus filhos. E eu não posso perder de vista que a gente, bem ou mal, está conectado numa rede. Aquilo que eu ensino para o meu vai impactar na família dos outros e ali na frente vai voltar para a minha. Então, se a gente pega, enquanto sociedade, essa perspectiva de rede, eu começo a pensar, eu vou fazer o meu melhor. Porque eu mereço o melhor. Então eu faço o melhor, doutor Lucindo o melhor na família dele, Maurício nos filhos dele, né? São muitos, né, Padre Maurício? Na família dele. Todo mundo vai ofertando o seu melhor. E a sociedade não vai ficar perfeita porque isso não existe, mas vai ficar menos violenta. Agora, esse comodismo aí não deve existir. Não, essa eu quero continuar nesse gancho aqui do delegar, né? Isso é público e notório. Os pais, há muito tempo, estão tentando entregar, seja na catequese, e ainda fala, eu pago escola, eles até reclamam, dizem, eu pago escola. Não, mas eu estou pagando, você tem que dar conta, né? Então isso, para mim, é uma coisa que é a nível do absurdo, porque a lei da natureza, se nós olharmos todas as criaturas, vamos pensar aqui, de modo geral, as criaturas, os animais, a proteção ali para os filhotes é natural, né? Natural. Só um adendo aqui, não é uma proteção incapacitante, porque hoje nós temos muitas famílias fazendo proteção incapacitante. Né? Ao mesmo tempo, vou pegar o exemplo de um gato aqui, né? A gata tem ali, gesta seu bebê até o 6º mês, 4 meses, nem 3 meses, não sei. Ela amamenta e ela cuida. Mas ela cuida assim, vai treinando para você andar. Isso. Pra se virar. Vai treinando para você ir. Isso. E chega uma hora e fala, agora vai. Isso. Né? E a gente meio que confunde essa proteção no sentido de incapacitar. Nós humanos parece que não estamos aprendendo. E você educa uma criança até 10, 11 anos, gente. Depois fica mais difícil. Porque a fase da infância é a mais curta e a mais rica do ser humano. Isso eu tenho plena consciência. É de casa com 11, 12 anos. E eu, claro, em outro modelo, mas estou dizendo que aquelas frases se eternizaram. Frases, por exemplo, olha o outro, devolva aquilo que não é seu. Peça licença, por favor, peça licença, diga obrigado, peça desculpa. Isso a gente não está vendo. Aí nós temos outros elementos que entraram na nossa cultura, o tal do celular, da internet, né? O que vamos fazer? Na própria, eu tenho dito assim, gente, café, almoço e janta sem celular. Vamos tentar sentar um pouquinho, conversar um pouquinho. Aliás, o senhor falava algum dia atrás na missa de uma mãe que te perguntou como é que ela fazia para tirar o celular do filho. Foi uma coisa impressionante. Essa aí ficou gravada. Assim, pega na mão, abre a mãozinha, né? Pega o celular. É verdade. E tem outros fatos dizendo assim, padre, o senhor não pode dar um jeito. Qual é a sua idade do seu menino? 13, 14 anos. Ele não me obedece. Então ele vai me obedecer? Obedece mais difícil, né? Imagina, se ele não te obedece, cara. Olha só que vergonha. Você não tem vergonha, não? Já, pô. Porque a criança, ela precisa do não, ela precisa do limite. Porque se não tem isso na idade certa, aonde vai acontecer? Aí vem a parte que a gente não acha interessante. Nem o doutor Lucindo tem esse prazer, ninguém tem. De encarcerar jovem com 18, 19 anos. 16. Você vai aí... Ali naquele IASES. Gente... Aliás, doutor Lucindo, o padre Maurício falava aqui das visitas que ele faz, vez por outra, ao IASES, por exemplo, que é uma triste realidade. Eu fiquei impactado, eu vou sair de lá muito triste. E o senhor certamente recebe muito menor, adolescente, né, conduzido lá, de que esses menores, assim... Parece assim, sem perspectiva alguma, né? Parece que vieram de um seio, de um ambiente familiar sem qualquer valor, sem qualquer noção de sociedade, né? Na verdade, assim, eu sou muito... Eu acho que sexta-feira, né? Mas eu sou muito... eu sou muito pessimista com a sociedade brasileira, sinceramente. É mesmo? Sou muito pessimista. E eu estou vendo... as gerações que vão chegando agora, que eu tenho contato com essas gerações novas que estão chegando, e fico mais pessimista ainda, infelizmente. Você acha que não tem jeito essa turma? Eu tô vendo que ele está preocupado com esse cenário. E lida diretamente com esse problema. É um problema sem solução, eu acho. Porque é o seguinte, nós estamos... convivendo com uma situação, vou passar um número para vocês, assim, curiosíssimo, que eu gosto de pesquisar números. Em 2002, nós tínhamos 2.800 presos no sistema carcerário.
Hoje nós estamos com 23 mil presos. Aumentou 1000% em 20 anos. Em 20 anos. É muito. Daqui a 20 anos nós teremos 230 mil presos no sistema carcerário? Quando eu entrei na polícia, nós não tínhamos quase nenhum presídio feminino. Não tinha presídio feminino em Colatina, não tinha em São Mateus. Não tinha... Hoje está espalhado o estado Hoje todo. tem mulher presa para todo lugar. É uma questão muito complexa, né? Assim, são vários... É preciso mexer, dialogar e criar estratégias em várias frentes, né? A frente da gestão pública, a frente da família, que é o que a gente está falando aqui agora, né? A frente da perspectiva de um futuro melhor, né? Porque... Você estava falando de perspectiva, né? Hoje, você ascender financeiramente, ter uma qualidade de vida social... Melhor, né? Melhor, não é muito fácil, né? Então tem uma série de entraves ali que impede uma população mais carente de acreditar que ela pode ter um futuro melhor. E muitas vezes, nessa perspectiva, o tráfico, ele vence. Né? O tráfico, ele vence porque ele oferece um emprego muito fácil, né? Dinheiro mais não rápido, tem imposto né? para pagar e eu tenho uma grana maior do que um salário. Só que, em compensação, eu não durmo em paz. Eu queria trazer aqui um assunto que essa semana eu comecei a trabalhar na Semana da Família, que para mim é um assunto que também cabe uma reflexão muito importante. Tiraram a religião dentro da família, os símbolos. Olha, isso já tem uns 20 anos. Quando estava em Roma, em 99, eu tive a graça de estudar um pouco na sala com 5 continentes. E percebi que o problema da família, claro, é universal. Mas quando você tira da família o símbolo, eu estou falando de religião, estou falando de religião católica, eu estou falando daquilo que o ser humano, na sua essência, o ser humano é religioso, é imagem de Deus. Nós temos de símbolo. Então, quando começou essa destruição dos símbolos, não só no fórum, tem que tirar a cruz que está lá e assim por diante, porque o Estado é laico. Como? Se nós, na nossa essência, todos nós, somos impulsionados por uma espiritualidade. Então eu vejo hoje, os pais mandam os filhos para catequese, para fazer a catequese, desde a primeira comunhão acompanham, e até tal. Mas em casa não tem. É igual aquela história, o exemplo dos pais, os pais... A criança cresce vendo. É o pai que está dirigindo e está com o celular e a criança está vendo. É o pai que está dirigindo, para no boteco e toma cerveja e vai dirigir. E joga lixo no chão. Gente, não adianta. Se nós não pararmos um pouco e pensar nas nossas atitudes, não só de pais. E aí eu acho uma coisa interessante, assim, quando você está falando dos modelos, né? A gente precisa se preocupar também com os pequenos atos. Porque postura de vida é postura de vida em qualquer canto. Então, ou não é, né? Se eu não me preocupo, por exemplo, em jogar um papel fora do meu carro ali no chão, eu não me preocupo com outras coisas. Eu vou ser muito conveniente. Quando for conveniente ser legal, assim, ser politicamente correto, eu vou ser. Quando não for conveniente, eu não vou ser. E o filho aprende. Ele aprende a ser conveniente, a ter uma postura ética só quando convém. Doutor Lucindo, eu sei que o trabalho assim na polícia é um trabalho muito prático, tem que cumprir a lei, fazer aquilo que é a prerrogativa de vocês, mas o senhor também é chefe de família, tem filho, né? O senhor concorda que a família é esse ponto de partida para a gente ter uma sociedade melhor? A família é o único ponto de partida para poder a gente ter uma vida melhor. A família é o primeiro núcleo. Se você quiser transformar a sua rua, você tem que transformar primeiro a sua família. E daí você vai crescendo e transformando o resto da sua rua, do seu bairro, da sua sociedade. Mas como a gente não consegue mais ter a família como um ponto de referência para a educação dos nossos filhos, infelizmente, nossa sociedade vai se degradando. Você quer ver hoje foi tocado num assunto aqui sobre presídios. Toda vez que a sociedade clama por mais policiais nas ruas, é porque a sociedade está decrépita. Alguma coisa falhou ali. Está quebrando. Tá. Toda vez que a gente precisa construir mais presídio, está escrito lá, vai construir mais presídio, tem que ter mais presídio, é porque nós estamos falhando enquanto sociedade, enquanto família. É isso aí, não é só enquanto gestão pública. Então quando você fica clamando, eu quero mais policiais na rua.
é porque a sociedade está quebrada. Sem retirar a responsabilidade da gestão pública, porque às vezes o Isso. pessoal acha que eu estou querendo puxar sardinha. Não, não é. Assim, eles têm uma parcela importante nisso. Sim, mas não é. Mas nós, aqui da mesa, vocês que estão aí assistindo, tem a outra parcela e não dá para tirar essa responsabilidade das nossas mãos. Né? Aliás, falando desse contexto de família, Padre Maurício, a gente tem um pouco mais de idade, né? Já estou quase no... Acho que sou mais velho daqui, 62 anos. Eu sou mas não é Eu tenho muita coisa 62. assim, Eu tenho 52. Eu sou mais nova, eu Então sou nós mulher, então vocês... Tá não. bem. Jamile não precisa falar a idade. Não, por favor. Eu me lembro quando criança, a gente viu uma pessoa de determinada família, você já reconhecia pela característica, família de fulano, de família de cicrano. Hoje parece que está tudo desfigurado. Eu né? vou contar um fato aqui. Eu, quando recebi o meu estatuto de idoso, e Ah, fui já lá, recebeu? tem um estatuto, eu carrego, e cheguei no trânsito lá, tem um lugar lá para os idosos. Estacionamento exclusivo, é. Aí entrei, alguém chegou atrás de mim, olha a placa e tal. Eu falei, não, eu sei a placa para idoso e tal. Mas eu aprendi em casa o idoso, o mais velho. E eu automaticamente sabia que a pessoa tinha mais idade do que eu, me retirei e tal. Então, esse estatuto de idoso, estatuto Bom de criança, senso, né? criando-se cada vez mais leis e leis. Para quê? Pensa nos Explicar 10 o óbvio, mandamentos, né? Pra basta. explicar o óbvio. Sim, porque precisa... Gente, agora tem que ter um estatuto para o idoso para respeitar o mais velho. Eu aprendi em casa a respeitar as coisas. Então, essa falência, a estatuto né, de criança, a falência. A falência. E a sociedade pede cada vez mais leis, mais estatuto. É estatuto para tudo. Mais regramento, tudo tem que ter regramento, mas não tem o regramento natural, que é o regramento familiar. E aí tudo que se criar vai dar errado. É. E esse abandono da religião no lar, isso para mim é o que está hoje. Eu estou pensando nisso e refletindo e vou levar essa Tá o semana mais perigoso, é o mais mais perigoso. complicado, Porque o lar é o núcleo, é a escola da formação humana. Não tem outro lugar. Tentaram fazer isso no passado, destruir a família há 200 anos atrás, todo mundo sabe disso. Onde diz, não, a família é opressora, vamos acabar com a família. Resultado Aí veio, desastroso com mesmo. todo respeito, veio o movimento feminista, desde lá anos da 60 China e tal. e dos anos 60 e tal, dizendo, não, agora vamos caçar a biologia da mulher, porque é na mulher que tem a parte da gravidez, do ventre e tal. Então, isso tem sido constantemente, através de mídia, novela. Eu lembro aí da história Malhação, já tinha um nome para malhar mesmo. Então, tudo isso nós estamos pagando um preço, aí eu concordo com ele, eu tenho esperança, porque não é esperança, não é em volta. Eu creio ainda Que pode mudar. em alguns grupos familiares, são menores, mas eu conheço muitos pais que estão aí preocupados, acompanhando e trabalhando e lutando. Aí vem a história agora que é liberar droga, não sei o quê, é aborto e tal. Nós precisamos estar muito perto. A gente não tem senso crítico nem para votar. Quanto mais para decidir se vai usar. Pois é, mas eu não. acho que um bate-papo como esse, que possa despertar na tua casa, eu gosto do bate-papo por isso, porque são assuntos que a gente tem que falar. Temos que falar olha, tá aí a questão da sexualidade, a educação da sexualidade. Chama e conversa. Conversa, né? isso é um assunto da família, tem dificuldade, pede ajuda. Padre Maurício, vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Tem essa questão muito polêmica aí com relação à descriminalização do uso. Isso é para uso, né? E tal, que está sendo votado, né? Apreciado lá pelo Supremo Tribunal Federal. Tem a questão do aborto e tantas outras coisas. Mas a ideia é essa, é colocar o assunto na mesa, a gente discutir e você, claro, também em casa gerar a sua opinião. Pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 996224547. Dê a sua opinião, o que você acha, né? Se a família, de fato, está nessa situação degradante que a gente viu aqui, ou não, talvez você tenha uma opinião diferente. Voltamos daqui a pouco. Voltamos com o nosso segundo bloco do Bate-Papo da Ceia. A gente estava aqui interagindo, falando um pouco sobre esse tema que é tão importante, gente, a família, né? E essa desagregação familiar tem combinado com problemas aí que a gente tem visto na nossa sociedade, dos mais diversos.
e dentre eles a segurança pública. O impacto tem sido gigantesco. Padre Maurício, a gente foi para o intervalo falando sobre uma questão assim que eu acho fundamental que está faltando na família, que são os valores relacionados à disciplina ali, de se cobrar a postura dos filhos. Às vezes o pai fica meio com medo de chamar a atenção do filho hoje. O pai fica meio refém, né? Isso a Jamile pode dizer também. Eu sinto que da minha geração, né, lógico, sem fazer comparação, a presença do nosso pai, a figura do pai era só, a gente já, e a mãe já dizia assim, teu pai vai ficar sabendo. Ou seja, a gente tinha essa presença, essa autoridade, lembra? Palavra autoridade. Ninguém nesta terra tem mais autoridade que os pais. Ninguém. Ninguém. Autoridade, porque é através dos pais que recebe o presente, que é a vida, é na vida, é essa primeira escola. Então, quando os pais estão precisando de muita ajuda hoje. Eu quero dizer, eu sou solidário aos pais hoje, porque de fato eles estão muito perdidos enquanto o fato de colocar limite. Teve uma época das palmadas, né? É proibido, não sei se virou lei, mas é proibido dar palmada. Tá bom, é proibido a criança, não sei o que. Começou a dar muito poder para quem não tem. Eu não estou defendendo aqui que tem que ter castigo, não. Hoje o melhor castigo, você fala assim, você vai ficar sem o celular 1 hora, a criança vai ficar... Olha que vai dar problema na família. Ela vai traumatizar. Vai ter bloqueio aí. Então, eu vejo assim que o único caminho que eu enxergo é a educação, educar. Ainda eu acredito que família, escola, sociedade, aos poucos a gente vai se sentando na mesa. Porque é um assunto transversal. Ô Jamile, muito se critica, a gente vê muitas críticas, a sociedade patriarcal, mas você não acha que essa figura aí eu falo pai e mãe também nesse contexto, de ter alguém como referência na casa, na família, de fato está faltando essa figura hoje? E aí eu vou falar à luz da psicologia, né? Sim. Está faltando a referência. As famílias hoje, elas não têm um formato único e não tem que ter. Sim, né? são dos mais diversos. As pessoas que representam os cuidadores dessa criança, elas precisam dar um norte para essa criança. Então, se essa criança ela é cuidada, aí antes de falar disso, eu quero falar do sagrado. Ah, sim. Tá faltando o sagrado também, né? Que vocês estavam falando da questão da religião, vou puxar também à luz da psicologia. O que seria esse sagrado, né? Esse sagrado seria a vida, o sujeito. O sujeito é uma coisa sagrada. Ele é muita coisa ali. E ele precisa ser visto como sagrado. Então, esses pais, para começar, quando eles vão decidir ter um filho, ou quando veio sem decidir a nível não consciente que seja, ele vai ter ali um sujeito necessitado de ser ancorado. Totalmente vazio, praticamente. Precisa que alguém diga para esse ser assim, ó, seja bem-vindo ao mundo, você tem chão e eu vou te dar contenção. Você não está desprotegido. Então imagina a criança no útero, quentinha, guardadinha, segura. E ela vem pro mundão, né? E aí ela se sente totalmente insegura. Então, quando a gente observa essa criança como algo sagrado, eu vou dar o que ela precisa. Afeto e segurança. Os cuidados que necessita. Isso. Né? Esse afeto, essa segurança, a partir do momento que essa criança vai crescendo, a gente vai precisando dar o norte. Eu preciso dizer para ela assim, como é que você vai caminhar? É por aqui, por ali. E aí eu começo a inserir os meus valores. E aí os valores têm a ver com a questão da postura. Eles não podem ser valores de conveniência. Eu preciso dizer assim, ó, esse dinheiro não é meu, vou achar o dono. Sabe? Não achei o dono, tudo bem. Você pode doar para um mendigo, você pode pegar. Mas antes de mais nada, eu preciso de achar de quem é a coisa. Convenientemente, o que a maioria das pessoas faz? Olhou, ninguém tá vendo. Bota no bolso, não quer nem saber de quem então, eu tô falando de uma coisa muito simplória, mas assim, isso tem outras coisas mais graves que acontecem do mesmo jeito. Então, eu preciso de entender que eu sou um ser sagrado, mas todo mundo aqui também é. Então, se eu tenho essa sacralidade, eu entendo que eu sou importante. Se eu entendo que o meu filho é importante, eu consigo amar e dar recursos para que ele se vire nessa selva de pedra. O mundo é uma selva, a gente é animal. Tem a racionalidade, mas a gente é um animal. E a gente precisa sobreviver a esta selva.
Nessa negociação de vida, eu tenho que ter resiliência, ou seja, saber superar meus desafios. Eu preciso saber respeitar o limite do outro, lutar pelo meu espaço e respeitar o limite do outro. Essa coisa que parece simples, mas é complexa, é que os pais estão perdidos. E é aí que a coisa está desandando. E né? por que eles estão perdidos? Porque também acho que não tiveram, né? Não sei, porque a nossa geração tinha tudo muito mais claro. É. Hoje tem cacique demais para pouca tribo. Depois Você, como menina, a tinha minha horário para chegar em casa, não tinha? trabalhava o dia Para todo estudar. para estudar à noite. Né? A gente Entendeu? tinha já uma responsabilidade inserido no trabalho, no interior. A gente vinha da escola e ia trabalhar com os pais. Então vocês já tinham um processo. Isso que você está falando, era bem definido. Era bem definido. Bem claro. Então, assim, naquela casa, sabia-se quem era a última ordem, a mãe. Antigamente, a mãe cuidava dos filhos e o pai provia financeiramente. Legal, era claro. Mudou-se. Não há problema em mudar. A vida é feita de mudanças. Tá tudo certo. O problema é que agora ninguém quer assumir a educação dos filhos. E o comando Eu desse só vou barco... lembrar de uma coisa. Eu fui numa casa e lá a mãe convidou para que a gente pudesse vir para a mesa para almoçar. Um de 9 e outro de 11. E convidou, e eu percebi que ia ficar assim mesmo. Aí eu fiz uma coisa... As crianças não foram para a mesa? Não, então. mas eu fui lá, desliguei a televisão e coloquei na mesa, na presença dos pais. E você era convidado. Era convidado. Depois eu pensei, não sei, porque para mim, na minha cabeça, na minha cultura, não tem cabimento. Alguém de 10 anos, 9 anos, comandar uma casa. Gente, é como se o cara vai dirigir, ele tem que ter 18 anos, ele tem 18 anos, ele é chamado de maior, e alguém está discutindo que por que não botar ele com 15 anos para ser de maior? Ora, se a lei, e essa lei civil não é por acaso. O Código de Direito Canônico, eu ia falar Direito Canônico, Direito Civil, porque tem uma lógica. Você sabe que uma criança está num período de formação, ela ainda não tem a capacidade, o discernimento, a maturidade. Nem emocional e nem cognitiva. Por isso ela não pode mandar. E dentro da casa estão comandando. Tá invertida a coisa. Eu já vi um garoto dizer assim, falei assim pra avó, vou contar até 3. 1, 2, 3. Quer dizer, isso que eu ouvi de você com seus meninos. Então, para dizer assim, gente, que mundo é esse? Eu preciso, às vezes, eu não consigo, por mais que eu tenho uma certa experiência, 34 anos que eu trabalho com família. Pois é. Assim, trabalho, estou no dia a dia, né? E eu falei, gente, é uma questão de lógica. Então, para mim, o porém está aqui, na ausência do sagrado, ou do nome de religioso, dos símbolos, porque eu preciso. O caso do cachorro, do gato, não precisa, porque é puro instinto. Agora, nós humanos, somos marcados por carisma, espírito santo, palavra. A palavra, eu sou de uma cultura que a palavra é documento. Não precisava esse negócio de ficar cartório, nada disso não. Tá dito, tá dito. Padre Maurício, isso que a Jamile... Desculpa, doutor Lucindo, isso que a Jamile falou com relação às regras, né? A ter essa referência. Porque a gente vê assim, né? Fulano foi preso. Né? Vocês recebem lá a pessoa para prestar depoimento, cometeu um crime grave. Isso começa, parece que assim, de coisas pequenas muitas vezes, né? Isso não, um bandido não nasce um bandidão da noite pro dia, né? Isso é construído, não? A grande maioria dos casos é como a violência doméstica, né? A violência doméstica não nasce no espancamento. A violência doméstica nasce no falar alto, no xingar a mulher, no ameaçar a mulher, e aí depois vai crescendo e vai... Pequenas coisas. E ela é reflexo de um defeito preconceituoso que nós temos de tentar subjugar aqueles que são mais fracos do que a gente. Se a mulher fosse corporalmente mais forte do que o homem, na regra, ela que seria a abusadora do relacionamento. Porque nós não estamos falando de gente santinha e outros malvadões. É só uma questão de força corporal. Sim. Me perguntam às vezes se... mas existe a lei José da Silva? A lei ela foi criada para a regra. De regra,
a mulher tem um corpo mais frágil do que o homem. Não dá nem para discutir. Pode isso. ter exceções. Mas a lei tem que acertar a regra, não é acertar as exceções, né? Se pegar o homem e a mulher da mesma idade, na mesma estatura, a musculatura do homem vai ser... Então a mulher precisa ter tem mais testosterona, proteção. né? A mulher não. do que Biologicamente não dá para comparar, né? Isso. Não, mas Agora, ele toca numa questão que a gente é outro programa sobre a violência doméstica, que aumentou. Inclusive Linhares, Padre Maurício, se o senhor não sabe, a cidade número 1 do interior, né? Tirando as da Grande Vitória em número de A ocorrências. gente não sabe se aumentou a violência doméstica ou se as mulheres estão tomando coragem de Denunciar. denunciar. Isso é verdade. Bem Esse ano, só esse ano, nós, entre Linhares e Rio Bananal, nós prendemos 51 homens e uma mulher por estupro. Olha só. Será que aumentou a quantidade de estupro? A gente não sabe. Pode Ou ser as que as denúncias. pessoas estão tomando coragem de Tomando mais denunciar. coragem. Porque existe uma estimativa, que isso é um problema familiar também, infelizmente. Existe uma estimativa que apenas 1 em cada 10 casos de estupro são denunciados. Misericórdia. Que Imagina, vergonha, esse número é não, muito né? grande. Tem vergonha. Tem vergonha. Tem que expor a E família. esse é um problema gravíssimo e familiar, porque a grande maioria dos estupros são cometidos dentro do seio familiar. Ou é pelo pai, pelo irmão, pelo tio, pelo amigo da família, pelo vizinho. E a gente já viu o caso de, assim, isso está tão naturalizado em algumas famílias que parece que é algo normal até, né? De modo geral, não, né? infelizmente. Assim, quase que 100% das vezes são pessoas idôneas, que aparentemente são São idôneas. idôneas, é. Que se você vê, de repente tá tomando um chopp com você e você não tem dimensão E de que cá essa entre pessoa é nós, o que a gente vê chegar na delegacia também são classes menos abastadas, né? Pois é, mas isso acontece em todas Em as classes todas, sociais. E é o que o padre Maurício sempre prega nas missas dele. Cuidado com o lobo em pele de cordeiro. Porque o estuprador, o canalha, ele fica rondando a sua família, se fazendo de bonzinho, para a primeira oportunidade de atacar a vítima. E aí Ele não tem cara de criminoso, ele tem cara de bonzinho. Bonzinho, de amigo, né? E assim, talvez valeria a pena mesmo outro programa para falar de Específico abuso disso. e Exploração sexual infantil. né? Do estuprador, não só do estuprador, mas do abusador. Porque o abusador é pior ainda. Mais sutil. É pior ainda, desculpa, me expressei muito mal. Não é que é pior ainda, né? É que o abusador, ele às vezes faz isso por anos. Ah, sim. A gravidade... Às vezes a criança só vai contar quando ela tem 12, 11 anos e olhe lá. E é muito sofrido isso, Luciano. Eu falo por experiência também do Ministério, a gente está ali no dia a dia, na escuta. Ouvir esses relatos, né? São situações que a gente, quando sai dali, às vezes a gente até precisa sair, andar, fazer para tentar, não é esquecer, mas são situações Respirar, né? desse interno dentro do que acontece dentro da casa, dentro do quarto e tal. Para dizer assim, a gente escuta bem e tenta, mas a pessoa tem muita vergonha, é uma das experiências que eu vejo, para proteger, porque vai expor A família toda, ou né? vai expor o avô, o pai, aquela coisa, ou o primo, ou o filho e tal, e aí fica uma situação em que a pessoa que o comete, eu não sei se é problema de turbulência, se é problema de doença mental, mas a pessoa ela se sente mais, aí vai fazer mais vezes. A história daquelas ameaças, e às vezes eles, até quando a gente está atendendo determinados casos, eles têm liga, né? Um dia um cara falou assim comigo, depois que minha esposa foi aí, piorou. Eu falei, piorou para você, claro. É para dizer, também na lata, para dizer assim, que também tem isso, né? Quem vai atendendo, e ele sabe disso, nós ficamos aí, e o policial, quem está no dia a dia do atendimento, dentro do hospital, que acho que é importante, escola, como é que isso chega no hospital? E eu não sei se você tem dado, mas, por exemplo, essa violência, questão do álcool, que é outro assunto, né? Eu não sei se aparece lá, se tem um exame, se aquela causa daquela morte tinha exame que tinha ali o álcool junto. Então, às vezes, tudo isto não tem transparência. Porque a própria família também esconde, né? acaba. O nosso grande drama, padre, é o seguinte, é que nós somos uma sociedade violenta, culturalmente violenta, e que as drogas é como se fosse um alavancador da violência natural do homem do norte do estado.
O que não é em outras regiões. Porque as drogas não é alavancador de violência em alguns países da Europa, no Japão. Todo lugar tem droga. Mas aqui, por nós sermos culturalmente violentos, a droga potencializa a violência. Fala que o Espírito Santo capixaba, é só da violência cultural, tem a questão da cultura, que o capixaba... Eu vi uma vez uma reportagem, não sei se alguém já... que dizendo que nós trazemos aqui no Espírito Santo o capixaba na cultura, a cultura da violência. Mas é um estado violento mesmo. É um estado violento. Tem estudo? Tem. E não é em todo o estado, não. São algumas regiões. Regiões. Norte do estado é extremamente violento, as montanhas não. Noroeste é mais tranquilo. Jamires, queria fazer um comentário só para a gente chamar um intervalo rapidinho. Pode fechar o raciocínio. Então, do sagrado que eu estava falando, né? Da importância dessa ancoragem para que essa criança cresça com os princípios, né? Com balizas ali, né? Com parâmetros, né? E aí, talvez quando eu me sinta amada o suficiente, querida o suficiente, eu não vou me sentir com a necessidade de mostrar mais força que você. Exatamente. Eu não vou ter que provar que eu sou alguém, porque eu já sei que sou. E essa questão da violência, ela está muito na questão do egóica mesmo, né? Ela tem a ver com ego. Há um problema aí que precisa ser corrigido, né? Essa questão emocional. Afetiva. Como é que eu tô amando o meu próximo? O meu próximo aqui, mais especificamente, o meu bem próximo. Que está dentro de casa. Porque tem uma confusão sobre esse amor. Né? Não é esse amor culposo, não é esse amor de dó que incapacita, mas é um amor sóbrio. De compromisso. Não é sentimentalismo, é sensibilidade, né? Amor é sensibilidade. Sem dúvida. Vamos dar uma pausa bem rapidinho, gente. Nossa hora está passando muito rápido, o bate-papo de hoje o tempo vai ser curto para a gente discutir, porque o assunto é muito interessante, falando sobre essa questão, esse ambiente familiar, o papel da família, né, na sociedade e a segurança pública, que é um assunto que a gente está tratando aqui, um assunto mais central. Vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com o nosso último bloco. Voltamos com o último bloco do bate-papo das 6 de hoje, falando um pouco sobre segurança pública, o contexto da família, né, na sociedade. Recebendo hoje o Padre Maurício, a psicóloga Jamile Pratissoli, o delegado Fabrício Lucindo, trazendo para a gente as informações nesse contexto. A gente falava aqui sobre ambiente familiar, né, Jamile, Padre Maurício, esses valores que precisam ser, se não estão sendo trabalhados, precisam ser resgatados, porque de alguma forma a gente tem esses valores. Só lembrando que Mateus 19, um dia perguntaram a Jesus, você pode conferir Mateus capítulo 19, uma confusão, desde quando teve sociedade, homens, mulheres, conflito faz parte da vida, isso não é tranquilo. E perguntaram a Jesus por que tantas confusões, brigas. Jesus diz, olha, tem uma coisa que vocês estão esquecendo, existe uma palavra chamada princípio. No princípio não era assim. Agora, princípio é história, é memória. E isso também se perdeu. Quando eu pergunto para uma menina, um rapaz, sobre a história da família dela, não sabe, nem dos pais. Então, esse valor, como você tem a cultura, seja da comida, da polenta, não sei o quê, né? Às vezes, quando a gente vê isso, que a questão da cultura é importante, é fundamental, os nossos valores e tradições. Esses valores e tradições estão desaparecendo há muito tempo. Então, se não tem memória, não tem história. E aí, então, eu fico pensando assim, qual é a alternativa número 1? Eu vou dizer, a alternativa é justamente educar, juntar família, escola e família, essas duas instituições. Porque eu estou falando de criança, de 0 até 11 anos. E que a gente possa realmente participar mais. Eu vejo muita gente encolhida por medo de ser mal interpretado, ou porque vai ficar chamado de quadrado ou redondo, vai chamar de conservadorismo, conservador, não sei o quê. Não é dessa ideologia não, gente. Isso é coisa muito de mídia, de grupo, que cria um modelo de beleza. E aí você tem que se encaixar aqui ou ali, né? Então, eu acho que os meus irmãos aqui, os meus amigos que gostam, que amam a família, não tenha medo de defender essa instituição tão sagrada e tão bela. Nem Deus abriu mão de se ter uma família. Quando Jesus veio aqui, ele teve um pai chamado José,
e teve uma mãe chamada Maria. É para poder ilustrar, e a gente pode contar, porque a fé, eu ainda tenho esperança contra tudo isso que nós estamos vendo, que a gente pode daqui a um tempo, não agora, mas a gente pode ir mudando essa cultura da morte para a cultura da paz. Agora a família tem que reagir aí. Tem que reagir. Nesse sentido. Assim, eu entendo o que o padre está falando da união família-escola, acho importantíssimo, mas eu quero aqui chamar a atenção para a necessidade da família tomar posse da sua responsabilidade na criação dos vínculos dessa criança, na criação dos valores dessa criança, na formação, na instauração dos princípios. Porque é na família que isso vai acontecer. Não é em outro lugar. A escola vai solidificar, talvez ela vai ali cimentar Mas você não acha aquilo que a Quem vai família ajudar? colocou. Quem vai ajudar a família? Os pais estão perdidos. Não, olha só, Eu vamos tô lá, falando gente. uma- Ó, quem vai ajudar os pergunta. pais? Veja bem, tem uma coisa que me angustia muito na nossa sociedade hoje, que é esse excesso de assistencialismo. Quando a gente transfere muita responsabilidade, a gente se julga incapaz. Então, vou aqui pegar gancho na sua espiritualidade, mas eu posso falar a nível de ciência também. Esses pais, eles são capazes. Eles são capazes. Então, assim, tem que se perceber, tem que se estudar, eles têm que aprender a se reconhecer. Então, primeiro, eu não posso amar o Padre Maurício se eu não me amo. Eu não posso te ensinar se eu não sei sobre mim. Então, quem vai ensinar? Podemos criar escolas de pais, né? Até temos um projeto aí, tá, gente, de escola de pais, mas sem ser pretensiosa, mas mais para falar desses valores, de como lidar com... pai a ser pai? Tá vendo? Grosseiramente, Tudo se aprende. Porque os pais Mas- precisam da escola. Os pais precisam desse... Precisam porque a gente se perdeu. Totalmente. Porque de nascença a gente é hábil. Perdeu a noção das coisas. Instintivamente a gente sabe como proteger, assim como o gato, como o cachorro, porque nós somos animais. Doutor Lucindo, o que o senhor acha? O Padre Maurício citava aqui no intervalo os programas, né, de se trabalhar com as crianças de 10, 11 anos, PROERD da Polícia Militar, Prece, de resistência, né, de proteção contra as drogas. Você acha que é uma iniciativa válida? Eu acho que Se eu sim. estou fazendo uma pergunta capciosa para o senhor, mas... Eu acho que sim, eu acho que todo o processo de humanização das pessoas eu acho importantíssimo mesmo. Eu até cobro, às vezes que eu estou em reuniões de vários bairros de comunidades, eu pergunto às pessoas, vocês têm associação de bairro? Não tem. Não tem. Como é que vocês se organizam? Como é que vocês, por exemplo, eu estava conversando com um conhecido um dia desse, acho que é a região 5, né? Tem milhares de Aqui pessoas. Esses bairros daqui, Planalto, Movelar. Vocês têm associação de bairro? Como é que vocês se organizam? Como é que vocês fazem? Não vamos montar uma agora, não sei. Aí é cada um por si. Cada um né? por si. Não vai resolver. E a culpa... Eu me sinto, às vezes, um pouco culpado. Sim, é um pouco Porque nosso, eu gente. passei, querendo ou não, dentro dos padrões brasileiros, eu tenho uma vida até privilegiada. E é muito difícil para mim, às vezes, receber pessoas na delegacia, pessoas já com 40, 50, 60, 70 anos, que não sabem nem ler e escrever. Então a gente tem uma dívida do passado de alfabetização, pelo menos a alfabetização das pessoas. Nós somos um país que muita gente é analfabeta até hoje, muita gente passando fome. Então, será que a culpa também não é um pouco nossa? Pelo nosso egoísmo natural, indiferença? Olha que está à nossa volta, nós queremos tudo para nós e nada para o seu colega, para o seu vizinho. Eu fiz um teste hoje pela manhã, conversando com os amigos, eu perguntei assim, a Mega Sena está acumulada em 60 milhões. Ok. Vamos imaginar que eu ganho na Mega Sena e vou embolsar esse dinheiro. Será que a minha faxineira que trabalha para mim, ela vai ter uma remuneração condizente com o dinheiro que eu vou passar a ganhar? Isso aí. Será que eu vou ter essa capacidade de partilhar aquilo que eu ganhei? Então é uma sociedade individualista, Egoísta. egoísta. Aí você tocou num assunto que de fato, tem de piedade de mim, Senhor, porque na verdade, quando eu reconheço, de fato, sou uma pessoa iluminada, privilegiada por ter tido um estudo, ter uma oportunidade de
ter um caminho e eu acabo me esquecendo do sentido do evangelho. Que o mandamento são 2. É amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo a si mesmo. Aí vem a história do samaritano, quem é meu próximo. Então, todo sentido cristão, estou falando cristão, tá aí os valores bem, e se a gente não tem essa responsabilidade de tentar provocar, quando eu falo para os pais, eu estou em solidariedade aos pais, eu espero que a gente possa trabalhar um pouco na escola de pais. É uma dificuldade trazer os pais da catequese para... Nós pegamos as crianças para a catequese, como os professores pegam lá, a escola, mas a gente quando tenta fazer uma reunião, e eu vejo o sofrimento também dos professores, reunião dos pais. Se tem 100, aparece 18, 20, o máximo. Maurício, nós temos que terminar, o programa está no finalzinho, mas assim, o papo, e vê o como vai não se esgota, Tinha né? muita coisa para falar, mas quero agradecer muito aqui a disponibilidade de vocês. Doutor Lucindo, obrigado aí, viu? Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Tá joia, obrigado. Ô Jamile, obrigado mais uma vez pela contribuição conosco. Tá? Bem-vinda sempre. Padre Maurício, obrigado aí. Paz e bênção. Deus nos criou por amor para amar e ser feliz. Amém. Como é que é a sua história lá? É café com salmo? De manhã, café com salmo. Almoço. Não é sal não. Almoço e janta sem celular, por favor. E à noite o evangelho. Você vai ver o que é uma casa sobre a rocha. É isso aí. Obrigado a todos, gente. Tem reprise desse programa nesse sábado pela manhã, domingo à tarde. Agradeço a sua audiência de sempre. Continue conosco, TV Sim, esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde.